Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe o seu dia, a sua saúde, a sua família, o seu trabalho. Que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, meus queridos, nós vamos orar para que Deus ele venha nos revelando, nos mostrando o que está como um sanguessuga da nossa força, o que está como sanguessuga do nosso vigor, o que está espiritualmente, emocionalmente, fisicamente nos adoecendo, roubando a nossa força, trazendo dores no corpo, tá? Então, se você é uma pessoa que tá se sentindo assim, você vê que você não está conseguindo ser constante em coisas que você deveria estar sendo constante. Por exemplo, você entende que Deus quer que você faça algo. Então, um período de tempo você consegue ser constante naquilo ali. Só que de repente você perde a força. Você perde a força, você entende o que você precisa fazer e você vê que você consegue fazer. Você olha e fala assim, não, apesar da minha rotina, ela pode estar puxada, ela pode estar assim, sabe, com muita coisa para eu fazer, mas eu já vi que quando as coisas estão numa condição boa, favorável, eu consigo fazer isso aqui. Mas de repente, eu perco a força. Então, se você é uma pessoa que vê que a força do seu emocional, ela vai embora, você passa assim, sabe, mais dias se sentindo preocupado, com medo, angustiado, confuso, do que mais dias sentindo contentamento. Então, às vezes, você fica poucos dias sentindo um contentamento, sentindo paz, alegria, sabe, sem sentir peso. Não, é o contrário, você passa mais tempo sentindo peso, mais tempo sentindo opressão. É mais tempo com o que é contrário do que com o que é bom. Mas você vê que com muita frequência a sua força, algum tipo de força vai embora. Você vê que com muita frequência você fica sentindo dores no corpo. Você fica cheio de dores. E aí quando as dores elas vão embora, passa um pouco de tempo, as dores voltam. Você vê que fica, sabe, é como se fosse assim, coisas ruins indo e voltando, indo e voltando. O que está roubando a sua força? O que está roubando a sua qualidade de vida? O que está roubando? Então a gente vai orar hoje para Deus ele mostrar isso. O que está secando o nosso vigor? O que está secando a alegria em nós? O que está, sabe, secando, tirando a nossa qualidade de vida? Porque não é o trabalho, não é o fardo que Jesus coloca sobre nós que rouba a nossa qualidade de vida, não. Jesus, ele trabalha em nós para que a gente viva uma vida com qualidade. Jesus, ele não quer que você viva doente. Ele não quer que você viva, sabe, contemplando mais coisas contrárias. Tem um tempo para as coisas contrárias. Sabe, a gente está caminhando, irmãos, quando a gente está caminhando rumo à edificação das áreas da nossa vida, a gente pode passar um período longo contemplando mais o que é contrário. Mas se a gente não aprender o que está trazendo isso, como que a gente vai sair disso? Se eu não entender o que não é se eu não entender o que eu acho que eu preciso entender. Se eu não entender o que Deus quer que eu entenda, eu não posso ser como a palavra fala, não seja sábio aos seus próprios olhos. A sabedoria não é você não é sábio porque você acha que é. A sabedoria certa não é aquela que você acha que tem, é aquela que Deus te dá. O caminho certo não é aquele que você acha que você tem que andar por ele, é aquele que Deus te coloca nele. Não ande sobre o seu próprio entendimento. O nosso próprio entendimento é achismo. Agora, o entendimento correto que vem de Deus é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Nós não podemos andar sobre o nosso próprio entendimento, porque isso vai trazer problema para a nossa vida. Jesus falou que sem ele a gente não poderia fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Não sou eu que estou falando. Foi ele que falou. Está na palavra. Sem mim nada podeis fazer. Então ele sabe que não tem como andar no caminho certo fora dele.
Não tem como a gente não andar no nosso próprio entendimento e não ser sábio aos nossos próprios olhos se a gente não estiver nele. Entende? Porque a gente vê a tolice como sabedoria. Muitas vezes a gente é insensato, age com tolice, achando que está fazendo o que é certo, que está sendo super esperto, que está sendo, sabe, super inteligente, que o que está fazendo vai super somar coisa boa para nossa vida e, pelo contrário, só está agregando problema. Então, se eu quero ser bem-sucedida, se eu quero ter uma vida feliz, se eu quero ter qualidade de vida, eu tenho que estar disposta a fazer aquilo que Deus vai me pedir para fazer. E uma das coisas que Deus quer para mim e para você é hoje, para a nossa oração de hoje, é que a gente enxergue. É como se ele estivesse fazendo uma pergunta hoje para mim e para você. O que está roubando a sua força? O que está roubando o seu vigor? O que está roubando a sua qualidade de vida? O quê? É como se ele estivesse perguntando isso para você. E essa pergunta ele vai te responder. Nem que você demore, você pode demorar anos para enxergar isso numa proporção grande o suficiente para você realmente ver mudanças muito grandes, sabe? Para você realmente olhar e falar assim: olha, eu passei muitos anos caminhando com o Senhor, contemplando o cenário contrário. Eu passei muitos anos com o Senhor contemplando muito mais coisas ruins do que coisas agradáveis. Muito mais medo, preocupação, angústia do que paz interior. Eu passei muito mais tempo sentindo coisas ruins no meu emocional do que alegria e contentamento. Eu passei muito mais tempo, muito mais anos até hoje, com dores pelo meu corpo, sentindo a opressão, do que o contrário disso. Irmãos, essa não é uma resposta que Deus ele nos dá de uma vez só. Ao longo da sua caminhada com ele, ao longo da sua vida, o Senhor ele vai te dar várias respostas que vão estar respondendo a essa pergunta aqui, que a gente está de uma maneira simbólica, é como se Deus ele estivesse fazendo para a gente hoje. Ele vai te dar a resposta, ele vai te dar. Você precisa saber o que tem roubado a sua força, o que tem roubado o seu vigor, o que tem roubado a sua alegria, o que tem roubado a sua paz, o que tem roubado de você a qualidade de vida, o que tem trazido muitas dores sobre o seu corpo, muitos problemas, entende? Então Deus ele vai te responder. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmo 38. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. É isso aqui que Deus ele quer que a gente esteja sentindo constantemente. Porque é isso aqui que o pecado e a insensatez vai trazer para a minha vida e para a sua. Não tem como, irmãos. Essa é uma palavra dura da gente ler e da gente receber. Mas ela é uma palavra que ela é verdadeira e não tem como a gente correr dessa realidade. Não tem como eu correr disso aqui. Eu vou ler de novo. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Veja, a ira de Deus, ela não é contra mim, contra você. Mas a ira de Deus, ela é contra o pecado que habita em mim e habita em você. A ira de Deus, ela é contra a maldade que habita em mim e habita em você. A ira de Deus, ela é contra tudo que ele vê em mim e em você, que aos olhos dele é inadequado, é o contrário daquilo que deve ser. Então, se o pecado habita em mim, se o pecado ele tem domínio sobre mim, se o pecado ele está me conduzindo, ele está me guiando, vai ter consequência disso. Entende? Deus ele precisa trazer à luz
aquilo que está no oculto, aquilo que está escondido, aquilo que é trevas, aquilo que está nas trevas, para quê? Para que a gente receba cura. E Deus, ele precisa fazer isso, irmãos, e ele precisa fazer isso com constância. Com constância. Nós estamos num processo de transformação, de cura, de libertação e de restauração. E não há cura, não há restauração, não há libertação aonde não há arrependimento. Aonde, se eu não enxergo, se eu não me submeto, se eu não abro o meu coração para aquilo que eu preciso abrir, não vai entrar cura. Se não houver arrependimento, se não houver mudança de caminho, se Deus ele não tocar no meu entendimento, na minha maneira de ver, de falar, de agir, de se comportar, tudo que ele quer tocar, a cura não vai chegar. Porque, irmãos, veja, a cura para algo, ela pode entrar na nossa vida de uma vez, ou ela pode entrar na nossa vida aos poucos. E às vezes, uma cura que vai chegar de uma vez, ela vai ser proveniente de alguns passos de obediência antes. Entende? Às vezes, eu vou passar meses na angústia, meses debaixo de uma opressão, que eu só vou receber a cura dela depois que, vivendo nela, vivenciando ela, sentindo o peso, o impacto dela, nesse cenário contrário, no meio do olho do furacão, eu começar a obedecer. No meio do olho do furacão, eu vou começar a obedecer e vou começar a dar passos diferentes. E aí, depois de algum tempo, a cura vai chegar. A cura, Deus ele também nos cura trabalhando em nós, tá? Agora, a ira de Deus a gente tem que entender, não adianta eu achar que eu vou escolher o meu caminho, que é contrário ao caminho que Deus me pediu e não vai ter consequência. Não adianta eu achar que eu vou escolher o pecado e a maldade e não vai ter consequência, irmãos, não adianta. Por isso que eu falo, essa é uma palavra dura. Dura da gente ouvir e da gente aceitar. Mas quando a gente abre o coração para ela e realmente admite, realmente aceita, o que acontece? A gente vê as coisas mudando e acontecendo. Não adianta a gente achar que Deus, porque Deus tem misericórdia, tem. Deus ele tem compaixão, tem. Mas a ira de Deus ela é contra o pecado. Então o pecado não pode estar em mim. Ele não pode estar em você. A maldade não pode estar em mim, não pode estar em você. Eu vou ler, irmãos, de novo, olha isso. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. O que o salmista estava falando? A minha culpa. O peso do pecado. A minha culpa. Ela tá insuportável de carregar. Tá um fardo pesado, difícil de suportar. Ele entendia que ele tinha pecado. Ele entendia que as coisas, que ele tinha feito coisas que ele não deveria ter feito. E agora aquilo estava pesando sobre ele. Mas ele estava clamando ao Deus que ele sabia que podia curar, que ele sabia que podia restaurar. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. Todo dia saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Ele não estava numa condição adequada. Ele não estava numa condição ideal. Entende? Muitas vezes é assim que nós somos encontrados e vistos por Deus, mesmo que a gente não tenha esse entendimento. E você pode falar, Lu, mas então eu não entendo, porque você fala que as coisas ruins que vêm contra nós, elas trazem muita opressão, sim. Mas, irmãos, nós precisamos entender que o pecado que nós praticamos, a maldade que nós praticamos, a nossa insistência em erros, elas vão abrir as portas para as coisas ruins entrarem. Então é necessário você enxergar o que Deus ele olha para você e está enxergando o que está inadequado. Você também precisa enxergar que está inadequado. Porque às vezes, irmãos, somos nós que estamos nos auto-sabotando com as nossas escolhas erradas.
Entenda que se eu estou me auto-sabotando com escolhas erradas, adianta eu te culpar? Adianta eu te culpar se eu estou me auto-sabotando com as minhas escolhas erradas? Adianta eu falar que é você o responsável pela minha vida estar ruim? Se eu não estou fazendo aquilo que Deus está me mostrando, me pedindo para parar de fazer para a minha vida sair de uma condição ruim? Se Deus fala para eu parar com a fofoca é pecado. Então a fofoca pode estar sendo como tá trazendo um fardo pesado. Se Deus fala que a maledicência é pecado, então a maledicência pode estar trazendo um fardo pesado para a minha vida. A preguiça é pecado. A preguiça pode estar trazendo um fardo pesado para a minha vida. As coisas, irmãos, o pecado, ele não deixa de ser pecado porque eu não quero enxergar ele como pecado. O ciúme é pecado. Se eu sou uma pessoa ciumenta, se eu sou uma pessoa que persegue, o tempo todo eu estou pensando coisas ruins, o tempo todo eu estou perseguindo com a minha boca. Eu persigo as pessoas que Deus deu para eu amar. Eu estou tratando com maldade as pessoas que Deus deu para eu cuidar. Eu estou tratando com tirania, com violência as pessoas que Deus deu para eu cuidar. Entenda, isso vai ter consequência. Se eu não trato com respeito e com amor a minha família, se eu não trato com respeito e com amor as pessoas que Deus me deu, irmãos, tratar com amor e respeito não significa não enxergar a verdade, mas é entender que assim como a gente precisa de um tempo, elas também precisam. Eu não posso sair, sabe, uma pessoa fez algo ruim contra mim. O nosso natural é ficar com raiva. Mas o fato da gente ficar com raiva não significa que a gente pode perseguir de volta, falar mal, criticar, fazer o mal de volta. É difícil, irmãos, lidar com isso. É difícil lutar contra isso, mas o ciúme, ele traz maldição para a nossa vida e ele é pecado. Muitas vezes nós ficamos debaixo de maldição por causa do ciúme. Porque nós somos muito perseguidos. Isso é claro. Nós somos muito perseguidos, mas a perseguição não pode fazer com que a gente seja um perseguidor. A gente não pode fazer justamente o que o diabo quer que a gente faça. Se você é perseguido pela sua sogra, não persiga a sua sogra de volta. Se você está sendo perseguido por alguém do seu trabalho, não persiga as pessoas do seu trabalho. Se a perseguição está dentro da sua casa, está no meio da sua parentela, está próxima de você, então busca no Senhor a maneira correta de lidar com isso. Nós precisamos perdoar. E escolher não pagar o mal com o mal. O ciúme é pecado. A inveja é pecado. Sabe, ficar incomodado quando a gente vê Deus fazendo por pessoas próximas a nós o que Ele não está fazendo por nós. Quando a gente vê Deus dando para as pessoas próximas a nós aquilo que Ele não está dando para nós. Quando a gente vê pessoas recebendo aquilo que a gente queria estar recebendo. Inveja é pecado. Eu não posso ter inveja do sucesso do meu irmão. Eu não posso ficar contrariado quando eu vejo o meu irmão melhorando, crescendo, adquirindo coisas que eu não estou adquirindo, conseguindo ter o que eu não estou conseguindo ter. A inveja, ela paralisa. Então eu não posso ter inveja das coisas boas que estão acontecendo com as pessoas próximas a mim. Eu não posso achar que eu mereço e elas não. Era eu que devia estar tendo isso e elas não. Eu me esforço tanto, eu faço tanto isso e ele está tendo e ela está tendo. Não. Deus sabe o tempo certo de nos dar, de fazer para nós. Mas a inveja, ela apodrece os nossos ossos. Então nós temos que correr da inveja, nós não podemos nos comparar. Você não pode comparar a sua vida com a vida de outra pessoa, você não pode comparar o que você tem com o que outra pessoa tem. Não é gêmeo siamês. Então você precisa buscar o seu foco. O que Deus espera de você. Você não pode ter a sua mente, sabe, focada naquilo que o outro está fazendo, o que o outro está ganhando, o que o outro está conquistando. Você não pode ficar com seu pensamento no outro. Você não pode ficar contrariada por causa do que o outro está recebendo e você não. Você acha que era você que devia estar recebendo e está vendo o outro recebendo e fica contrariado. Isso é inveja. A inveja apodrece os nossos ossos e ela é pecado. Então, o que pode estar roubando a nossa alegria? O que pode estar roubando a sua força? Deus, Ele vai te mostrar. A gente vai fazer essa oração hoje, mas essa não é uma resposta que Deus Ele vai te dar só hoje. Isso é algo que Deus Ele vai trabalhar na sua vida. Imagina, irmãos, olha o que Deus me mostrou. Imagina que você seja um celular.
um celular novinho que saiu da loja. Você comprou um celular novo, ele não veio com defeito de fábrica. Ele não caiu água nele, ele não caiu, não quebrou, não caiu água nele, ele não veio com defeito de fábrica. O celular novinho está na sua mão. Mas você está observando que a bateria dele está durando bem menos tempo do que o que ela deveria estar durando. Você está observando que você põe ele para carregar. Ele recebe o renovo ali na força, só que ele está sendo esvaziado, a força dele está indo embora fora do período normal. Não é porque você está usando ele a mais, não é porque ele está com defeito de fábrica, entende? O que está por trás? Você é o celular. A sua bateria, ela tinha que durar tantas horas ao longo do dia. Você tinha que ter uma força que ela deveria durar mais. Ela está durando menos. O seu vigor, ele tinha que estar durando mais, ele está durando menos. A sua força, ela tinha que estar sendo retida, ela está sendo esvaziada. Entende? A sua qualidade de vida, ela tinha que estar em um nível, mas ela está em outro. Por quê? Entende? É isso que Deus vai te falar. Por quê? Porque sua bateria está durando pouco. Não é defeito de fábrica, não é que aconteceu alguma coisa e não, entende? Alguma coisa tem errado, porque não é o natural. Ah, não, minha bateria está esvaziando porque ele veio com defeito de fábrica. Beleza, então vamos levar lá e eles vão trocar a peça que está errada e vai... Não. Algo está tocando aí. Se mandar para a fábrica, eles vão devolver, falar assim, olha, a bateria não está com defeito. Porque se há problema de fábrica na bateria, você vai levar lá, não, vou usar a garantia. Então eles vão pôr uma bateria nova aí. Beleza, não é defeito de fábrica. Ah, é porque eu tô passando muito mais horas no celular na mão do que eu deveria. Não, não é isso. Mas então o que é? O que está por trás? O que está por trás que você não está sabendo? Que está roubando a sua força, que está roubando a sua qualidade de vida, que está roubando o seu vigor, que está roubando a sua alegria, que está impedindo você de continuar sendo constante em algumas coisas, que está mantendo você mais debaixo de opressão do que debaixo de um cenário favorável, de paz, de descanso. O que está fazendo você chegar antes do final do dia muito cansado? O que está fazendo o seu corpo ficar cheio de dores? O que quando você deita para dormir, está roubando o seu sono para impedir o seu descanso? O quê? Entende? Qual que é o pecado? Não é defeito de fábrica, não é. Você não tem que trocar bateria. Deus tem que clonar, Deus tem que fazer um clone de mim. Deus tem que me recolher e fazer um clone de mim. Não. Não se trata de Deus recolher você e fazer um clone de você. Não é defeito de fábrica. É o que está por trás, roubando isso. O que está por trás roubando a sua força? O que está por trás que está roubando a sua energia, que você não está vendo? Então você precisa saber. O que está sendo como um sanguessuga na sua força, como um sanguessuga no seu vigor? O que está sendo como um sanguessuga na sua qualidade de vida? Porque Deus, ele não quer que você viva cheio de dores. Deus, ele não quer que você viva com medo, que você viva angustiado. Ele não quer que você viva preocupado, oprimido. Então, o que está roubando a sua qualidade de vida? Qual que é o pecado? Qual que é a insensatez? Qual que é a escolha errada? Entende? Deus, ele quer trazer essa revelação. Porque Deus, ele quer mudar a realidade. Ele quer mudar o cenário. Você está num processo com o Senhor para que isso aconteça. Você não está orando para que as coisas continuem como elas estão ou piores, não. Você está orando para ver as coisas melhorando. A gente está aqui orando para que a edificação chegue nas áreas da nossa vida. Irmãos, eu não tiro isso da minha cabeça, independente do que qualquer pessoa possa falar comigo. Porque foi isso que Deus falou comigo. Que por meio das nossas orações, Ele ia trazer edificação para as áreas da nossa vida. Então eu sei que aquilo que Deus, ele nos fala diariamente, mesmo que seja coisa contrária, negativa, a gente não ora muito por coisas contrárias, fala de inveja, né? Fala de perseguição, de ciúme.
no que vem do próximo? Não fala? É um assunto agradável? Eu não considero um assunto agradável. Eu não considero que se eu pudesse escolher, eu não queria que esse fosse o tema de várias orações. Quando o Senhor me pediu para fazer orações, me mostrou que eu ia fazer, eu já falei para vocês várias vezes, qual foram as duas coisas que eu falei com o Senhor que eu não queria falar? De preguiça e de inveja. Porque eu acho que são coisas muito negativas. Então eu falei, Senhor, eu não quero falar de preguiça, eu não quero falar de inveja. Mas eu entendi que não ia ser como, não era eu que ia escolher, era Deus. Então ele sabe que a gente precisa descobrir o mal que está diante de nós para a gente se proteger dele. Ele sabe que a gente precisa descobrir, não é, estou falando das duas coisas que eu não queria falar, o que a preguiça traz de destruição para a nossa vida. Então, nem sempre o tema é agradável, nem sempre a gente vai ouvir coisas boas. Mas ainda assim, eu sei que de alguma forma isso vai trazer edificação para as áreas da nossa vida, porque foi o que Deus falou. Então é o que eu acredito. É o que eu acredito. Então deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Deixa ele te mostrar qual é o pecado que tá servindo de sanguessuga na sua força. O que você está fazendo que é insensatez. Que está fazendo você, como diz a palavra, ficar se sentindo como um vaso de barro seco, quebrado. Sabe? Aonde era para algo ali está sendo retido, está sendo esvaziado. Deus, ele não quer que a sua bateria, sabe? Ela acabe antes da hora. Não. Existe horas, você tem horas no seu dia que você é capaz de ser frutífero, de ter qualidade de vida. Deus, ele quer ver você sendo frutífero com qualidade de vida. Deus, ele não quer ver você trabalhando o tempo todo com medo, angustiado, cheio de dores, cheio de problemas de saúde, cheio de coisas ruins. É fardo do diabo. Deus, ele quer remover os fardos do diabo. Ele quer remover os fardos que o pecado, a nossa insensatez está trazendo para a nossa vida. Entende, queridos? E isso é ruim. A palavra, ela não é uma palavra que é doce, vamos dizer assim, né? Não é uma palavra que, ai, Jesus, que delícia de palavra, sobremesa, não. É uma palavra difícil, mas ela vai trazer coisas boas. É uma palavra que vai nos confrontar, embora a palavra não seja doce, né? Ela vai transformar o que é amargo na sua vida em doce. Entende? O amargo vai ser transformado em doce. Mas primeiro você precisa passar da maneira que Deus quer, se sujeitando a Deus, o processo. Porque o processo que você está passando, lá na frente, você vai ver que Deus, ele transformou o que era amargo em doce. Então você vai olhar e vai falar assim, eu passei muito tempo naquela condição por causa disso. Eu tinha inveja e eu não sabia. Eu me sentia incomodada quando eu via alguma coisa boa acontecendo com aquela pessoa, com aquela outra pessoa. Eu ficava incomodada quando eu chegava perto daquela pessoa que eu achava que eu sem saber me comparava com ela. Então eu tinha inveja e não sabia. Eu ficava com raiva quando eu via algumas pessoas felizes. Eu tinha inveja da felicidade delas e eu não sabia. Eu era um ciumento, eu perseguia os meus próximos, eu não sabia, eu criticava todo mundo, eu punha defeito em todo mundo, mas eu não olhava para os meus defeitos, eu não olhava para aquilo que eu precisava melhorar. O meu dedo estava sempre apontado para alguém, mas nunca apontado para mim, então eu era um ciumento. Eu era uma pessoa que tentava controlar, manipular tudo e todo mundo. Eu era ciumenta, eu achava que tudo tinha que ser do meu jeito. Eu não deixava Deus trabalhar. Eu não tinha paciência, eu queria que tudo fosse no meu tempo e na minha hora. Eu tentava manipular e controlar tudo, eu era tirano. Eu era tirano com a minha família, tirano com a minha esposa, tirano com os meus filhos. Eu não perdoava. Eu era intolerante. Eu era arrogante. Eu era um tirano. Eu era tirano com as pessoas que Deus me deu para amar. Eu era exigente. O ciúme, irmãos, ele é exigente. O ciúme, ele é tirano. O ciúme, ele é manipulador e controlador. O ciúme, ele é perseguidor. Ele é o oposto de tudo que é o amor. Entende? Ele é o oposto do que é o amor. Então, de diversas maneiras, muitas maneiras, nós podemos ser ciumentos. O ciúme, ele é intrometido. Eu intrometia em assuntos que eu não devia intrometer.
Eu tentava resolver coisas que Deus não estava mandando eu resolver, então eu punha a mão no fogo e ali eu era queimada. Eu era fofoqueiro, eu contava tudo da minha vida e ficava contando da vida dos outros. Eu não tenho que contar da minha vida e não tenho que contar da vida dos meus próximos. Eu não tenho que contar. A fofoca traz maldição. Eu não tenho que falar mal das pessoas. Eu era um maledicente. Imagina você lá na frente olhando para tanta coisa que você não enxergava. E que vai ser resposta de Deus. Eu era negligente com muita coisa, eu era muito diligente com isso, mas eu era muito negligente com aquilo. Veja quantas coisas com relação à preguiça ainda podem estar na nossa vida que a gente não sabe. Porque o que a gente sabe? Que a gente não pode andar no nosso próprio entendimento. Então eu não posso falar assim, eu nunca tive preguiça. Eu nunca fui negligente em nada. Eu não preciso melhorar em mais nada. Não, eu não sei. Como que eu posso chegar aqui, falando de mim, Luciana? Como que eu posso chegar aqui para vocês e falar assim, queridos, irmãos, eu não sou preguiçosa. Eu não sou negligente em nada. Não tem nada com relação à preguiça que eu não preciso mudar. Não tem nenhum ponto firmado dela na minha vida. Irmão, seria uma loucura total eu chegar aqui e falar uma coisa dessa. Então é uma loucura qualquer um de nós ter um pensamento assim. Porque eu sempre falo, a preguiça não é o que a gente entende. Ela é um espírito de miséria que combate contra a nossa vida de diversas maneiras. Então eu posso ser muito diligente em algo, mas estar sendo negligente em várias outras. Eu posso estar sendo negligente com meus filhos, eu posso estar sendo negligente comigo, com a minha saúde, com o cuidado com o meu corpo, eu posso estar sendo negligente com a minha alimentação, eu posso estar sendo negligente com a minha casa, eu posso estar sendo negligente com a minha esposa, com o meu marido, eu posso estar sendo negligente com as pessoas que Deus me deu para cuidar de alguma forma, eu posso estar transferindo responsabilidades que Deus quer que eu coloque a mão e faça. E eu com preguiça de fazer, fico empurrando aquilo com a barriga, e era para eu estar pondo a mão e fazendo. Então veja, a loucura, a insensatez, né, que nós podemos cometer diante de tantos detalhes, irmãos. Por isso que eu falo, a nossa luta, ela não é pequena. A nossa luta, irmãos, ela é muito maior do que a gente imagina. Agora, se a gente não abre o coração para o Espírito Santo, imagina se a gente vai conseguir olhar para a nossa vida, talvez daqui a 10 anos, e falar assim, olha como que era e olha como que é. Porque o ideal é você hoje, se você caminha com Deus há 1 ano, você tem que caminhar com Deus há 1 ano, mas você já tem que ver que há 1 ano alguma coisa já mudou. Daqui a 1 ano, você tem que olhar para trás e ver que passou mais 1 ano, mesmo que você ainda esteja no olho do furacão. O Espírito Santo, irmãos, na nossa vida, se o Espírito Santo está na minha vida e está na sua, tem que ter mudança, não tem jeito. O Espírito de Deus, ele parava sobre a face do abismo. E ali as mudanças começaram a acontecer. Então, se o Espírito Santo, ele se move em mim e em você, não tem como as coisas continuarem igual elas estão. Mesmo que elas continuem ruins, você tem que ver, algumas mudanças tem que ter. Mesmo que seja só em você por enquanto. Mesmo que não seja a mudança que você queria, você já tem que ser capaz de olhar para trás e falar assim, não, há 1 ano atrás estava diferente, mas no sentido assim, estava pior. Ainda não está bom, mas eu percebi que em 1 ano, muita coisa eu consegui mudar. Eu tive muita vitória em 1 ano, entende? Então, é um processo. Você não vai ter vitória nesse processo de uma vez só. Você vai ter muitas e muitas e muitas vitórias ao longo do processo. O que não pode não ter no seu cenário é mudança, é vitória. O que não pode não ter no seu cenário é você olhar e falar assim, não está acontecendo nada. Alguma coisa tem que estar acontecendo. Se você está em Cristo, se você é uma pessoa que busca, tem vida com Deus, você pode até não estar enxergando, mas tem alguma coisa acontecendo, mesmo que seja só no seu coração. Não tem como, irmãos. A vida com Deus não é uma água parada. E o coração que Deus habita, a casa que Deus habita, a família que Deus habita, a pessoa, o lugar que Deus habita ali, nós somos templo. Então ali há mudanças. Tá? Então Deus, ele vai te mostrar. Porque ele quer trazer saúde. Ele não quer ver em você inveja, ele não quer ver você em ciúme, ele não quer ver em você fofoca, maledicência, ele não quer ver em você arrogância, ira, orgulho. Ele não quer ver em você nada
que vai trazer cenário contrário, nada que vai roubar a sua qualidade de vida, nada que está roubando isso. Agora, irmãos, veja o quanto a gente tem para aprender, o quanto a gente tem para crescer. Porque cada tema pequenininho, cada palavra pequenininho, né? Agora eu não estou falando do que está relacionado com o que vem contra nós, mas em nós. Então veja o quanto de inveja talvez pode ter em nós, de cobiça que a gente não enxergou. O quanto de ganância pode ter em nós que a gente não enxergou. O quanto de ciúme pode ter em nós que a gente não enxergou. Entende? Então, é algo que o Espírito Santo precisa trabalhar, porque a gente precisa enxergar. Então você, a sua bateria, ela tem que funcionar da maneira adequada. Você tem que ter qualidade de vida, a sua força ela tem que estar em você. Você tem que ser capaz. Eu já dei testemunho para vocês, aonde eu falei que eu estava num cansaço extremo. Estava sugada num cansaço extremo. Chegava no finalzinho da tarde, eu já estava muito, muito cansada. E o Senhor, Ele me falou que aquele cansaço era opressão espiritual. Mas entenda, qual estava sendo a brecha? Qual estava sendo a brecha? Né? Eu sei qual estava sendo a brecha, porque o Senhor me revelou. Qual estava sendo a brecha? Porque é muito mais comum, irmãos, a gente dar a brecha do que não dá. Quando a gente está passando por um processo, onde Deus ele já pode ter trabalhado em muitas coisas, mas aonde Ele está trabalhando, agora Ele está trabalhando em outra coisa específica. Quando a gente está naquele processo, saindo daquele cativeiro, sabe? Deus está trabalhando às vezes no nosso emocional com relação a alguém, nos afastando, quebrando encantamento. Às vezes um processo de quebra de encantamento pode durar anos. Porque o inimigo sabe que aquilo ali, aquela amizade, aquele laço, aquela comunhão que a gente tem com uma determinada pessoa, aquilo ali pode ser o fundo profético que está roubando a nossa força. Entenda? Agora veja, irmãos, pode ter aos olhos do Senhor uma pessoa que ela está com muitas pessoas roubando a força dela. Agora veja, entende por que a gente não pode sair da presença do Senhor? Porque ela vai ter que vencer todos. Deus vai ter que quebrar todos os encantamentos. Não é porque, às vezes, ela está ali confiando e não era para confiar. A gente ora por isso com uma frequência imensa. Agora veja que um encantamento, se um único encantamento, ele pode demorar muito tempo para ser quebrado, para a pessoa desvencilhar. Imagina se for uma pessoa que tem muitos encantamentos no coração. Às vezes Deus quebra os que eram antigos e o diabo coloca novo. Entende? Então, irmãos, é só Deus, é só a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, tá? Mas aquilo que hoje Ele quer que você saiba, Ele vai falar com você. Isso está roubando o seu vigor. Isso está roubando a sua força. Isso está roubando a sua qualidade de vida. Veja que pode ser muitas coisas, mas tem algo específico que Deus Ele vai te mostrar ou Ele já está te mostrando. O que de uma maneira específica, a sua bateria que era para estar durando, o tempo certo que era para ela estar durando, ela não está durando porque tem algo fazendo o cenário, tem algo roubando a sua força. Então, aquilo ali tá trazendo um desconforto, tá? Sabe, aquilo ali tá movendo, né, no oculto e no escondido contra você, roubando a sua força, roubando a sua qualidade de vida, roubando o seu vigor, roubando a sua alegria, a sua paz, o seu descanso. Tá? Então agora nós vamos orar, porque Deus ele não quer ver a gente nessa condição aqui não, é o contrário. É o contrário, Deus ele não quer ver a gente nessa condição aqui desfavorável não, amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra, nós te pedimos, meu Pai, vem sobre a nossa vida com a tua misericórdia, tem misericórdia de nós. Pai, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa-nos, Pai, por insistir muitas vezes em erros. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, toda influência maligna que está exercendo poder sobre a vida dessa pessoa, sobre os pensamentos dela, sobre os sentimentos dela, toda influência maligna que está exercendo poder sobre ela, fazendo ela tomar direção contrária, escolher caminhos de destruição, que o Senhor venha jogando por terra essas influências malignas. Pai, nós sabemos que nós somos responsáveis diretos pela edificação das áreas da nossa vida. Nós sabemos que a maldade, ela existe, mas nós temos que ter sabedoria, discernimento para lidar com ela, mas isso não exclui a nossa responsabilidade pessoal
de afastar do pecado, de afastar da maldade, de sair dos caminhos de destruição. Quanto mais nós nos submetemos ao Senhor, mais rápido e mais nós seremos edificados. O orgulho não se submete ao Senhor, e o Senhor vê muito orgulho no nosso coração. O Senhor fala uma coisa e a gente faz outra. O Senhor fala uma coisa, Pai, e muitas vezes nós não somos convencidos e nós fazemos o contrário. Tira o orgulho que está oculto no nosso coração, porque o orgulho causa a nossa queda. E muitas vezes o nosso coração está cheio de orgulho e a gente não está enxergando o orgulho, Pai. E está escolhendo fazer o que é contrário do que o Senhor pediu. Está endurecendo o coração contra as instruções, contra os conselhos do Senhor. Coisas que o Senhor fala para nos favorecer. Coisas que o Senhor fala, Pai, para que a gente saia de caminhos de destruição. Quantas vezes nós ficamos contra pessoas que o Senhor está usando para nos abençoar, usando para nos alertar? Quantas vezes nós somos ciumentos? Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a não resistir ao Espírito Santo. Livra de nós, livra-nos do ciúme, livra-nos da inveja. Livra-nos, Pai, da ira, da arrogância, do orgulho, da ganância, da maledicência, da fofoca. Livra-nos, Pai, de tudo que traz maldição para a nossa vida, de tudo que traz destruição. Livra-nos de todo pecado e de toda maldade que o Senhor não compactua, não abençoa e não aprova. Em nome de Jesus, eu peço a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Nos perdoa, Senhor, nos faz enxergar. Vem com cura, Pai. Nos tira de todo o caminho de destruição, nos ajuda, nos fortalece, para que a gente possa sair de todo o caminho de destruição. Pai, nos mostra o que tem roubado a nossa força, o que tem roubado o nosso vigor, o que tem roubado a nossa qualidade de vida, meu Pai. Qual é o erro, qual é o pecado, qual é a desobediência, qual é a insistência no erro. Nós pedimos, nós clamamos pela Tua misericórdia, Pai, com o coração aberto para Te ouvir. Restaura, eu profetizo, meu Pai, o Senhor revelando, mas o Senhor também curando, o Senhor revelando, mas o Senhor também restituindo. Restitui na vida dessa pessoa a qualidade de vida, a saúde, a força, a alegria, o ânimo, o vigor, a paz, o descanso. Tudo que foi roubado dela, tudo que foi tirado dela, mostra para ela. Leva ela a ter um arrependimento verdadeiro. Leva ela a dar frutos que mostram esse arrependimento. E restaura e restitui. Entra com a cura, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Então Deus, Ele vai te mostrar. Deus, Ele vai te mostrar. Porque Ele quer entrar com cura. Amém. Deus te abençoe.